Olá pessoal, daqui é o Eduardo Soares. Mais um dia no nosso canal Anatomia dos Estados. O que realmente nós falamos aqui no nosso canal? Eu gosto sempre de tocar nesse ponto para clarificar os meus seguidores, aqueles que começaram a seguir agora o nosso canal, e aconselho, façam subscrição no nosso canal Anatomia dos Estados. Dá um like, comentem. Para nós os comentários são importantes. Por quê? Porque vão nos permitir a gente criar muito mais conteúdos. Porque a base dos vossos, em função dos vossos comentários, vai nos dar a capacidade de a gente analisar as vossas ideias e, como consequência disso, a gente criar novos conteúdos e assim a gente fazer com que, né, a mensagem se prolifere e muito mais pessoas possam absorver muito mais conhecimento ou muito mais informação. Então, aqui no nosso canal, nós falamos sobre desenvolvimento pessoal. Por que falar sobre desenvolvimento pessoal? Para mim é importante falar sobre desenvolvimento pessoal porque eu parto do princípio que o maior recurso para o desenvolvimento social das nações é o indivíduo. Então, entender a natureza do indivíduo vai ser primordial, vai ser importante para determinar as ações a serem aplicadas em um determinado espaço geográfico. Uma vez que a gente fala sobre economia, uma vez que a gente fala sobre política, uma vez que a gente fala sobre geoestratégia, então vai ser importante a gente entender a natureza do indivíduo, como esse indivíduo, como resultado de um espaço geográfico, do seu espaço geográfico, que vai condicionar um processo histórico, foi moldado a pensar, isso foi programado, foi condicionado a tomar as suas decisões. Falo sempre que nós não somos seres totalmente racionais, nós somos seres que aprendemos a viver racionalmente. Isso é, a nossa racionalidade vai ser uma consequência da nossa influência externa, isso é, do nosso ambiente, do mundo à nossa volta. Tudo que a gente enxerga, tudo que a gente toca, tudo que a gente olha é uma ferramenta para determinar as nossas tomadas de decisões, porque vão determinar a programação mental do nosso cérebro, consciente do consciente e do subconsciente. Então, falar sobre o indivíduo, a natureza do indivíduo, é de grande importância nesse mesmo canal. Nós também aqui falamos sobre desenvolvimentismo. O que é falar sobre desenvolvimentismo? Desenvolvimentismo são ações concretas que um indivíduo ou um grupo social específico vai determinar para o real desenvolvimento do seu país ou da sua nação. Eu parto do princípio, como consequência dos meus estudos, pesquisas e livros na qual eu escrevo, na qual o desenvolvimento social das nações foi uma consequência natural das tomadas de decisões de um determinado indivíduo ou de um grupo social específico. Então, falar sobre desenvolvimentismo é falar como esses indivíduos tomaram ações específicas que no longo prazo hoje determinou o desenvolvimento de países como Estados Unidos, Singapura, Coreia do Sul, Japão, China, tá nesse processo também de desenvolvimento, né, de se desenvolver. Então é sobre isso que a gente fala aqui nesse canal. Falamos sobre geoeconomia. Geoeconomia para nós é importante falar como os aspectos geográficos, porque isso é o DNA do nosso canal, é sobre geografia e economia, isso como a geografia de um determinado espaço geográfico vai determinar o desenvolvimento social, econômico e tecnológico desse mesmo espaço geográfico. Falamos sobre geoestratégia, isso, como é que a geografia vai determinar a planificação de um grupo social específico que vai ter como consequência as suas ações geopolíticas e as suas ações geoeconômicas sobre o mundo globalizado que nós conhecemos hoje. Falamos sobre geopolítica, né? Aristóteles falou nós somos animais políticos. Falamos sobre geopolítica, isso é, as nossas tomadas de decisões, o que nós interagimos com as outras pessoas, tudo isso é política. Então falamos sobre essas ações humanas, natural do indivíduo, que vai determinar o desenvolvimento social e econômico de espaço geográfico. Em suma, falamos tudo à volta do desenvolvimento social, falamos tudo à volta do desenvolvimento econômico, falamos tudo à volta do desenvolvimento tecnológico das nações aqui no nosso canal, Anatomia dos Estados. Hoje o nosso vídeo vai se pautar sobre uma entrevista que a engenheira Isabel dos Santos teve já há uma semana, quase 2 semanas já, né? No canal Logos, num podcast muito interessante. Muito interessante por quê? Porque eu gosto de ouvir a engenheira Isabel dos Santos. Por quê? Porque ela tem conhecimento não só teórico, mas sim prático de ações econômicas, empreendedoras. Ela é uma empreendedora, é uma empresária, então de uma forma prática ela mostra como nós devemos desenvolver os nossos negócios, ou como ela desenvolveu os seus negócios. Para mim é importante, como empreendedor, beber de quem já passou por esse mesmo processo. Então, durante a entrevista, o entrevistador perguntou à engenheira Isabel dos Santos por que motivo ela está a ser perseguida pelo atual governo angolano. Ela respondeu categoricamente:
essa mesma pergunta quando ela diz que é um conflito geracional. Isso é, um grupo de indivíduos que tem uma forma de pensar diametralmente oposta à dela, segue ou persegue não só ela, mas principalmente as suas ideias. Isso é, porque ela naturalmente tem uma visão política diametralmente oposta ao nosso atual governo. Acho que não está o calor, está quente, estou no carro. E infelizmente o ar-condicionado não está funcionando. Então, esse grupo, né, o nosso governo, tem um modelo mental totalmente diferente do da Isabel. Então ela vai defender, por exemplo, que ela defende um Estado mínimo menos interventivo nas ações econômicas e políticas de um determinado espaço geográfico. Ela diz que tem um pensamento muito mais liberal, onde a economia ou o desenvolvimento econômico dessa mesma nação não deve ser não deve ser o Estado a realmente determinar esse desenvolvimento econômico, mas sim que o Estado deve ser um regulador, isso é, um órgão que procura determinar políticas que facilitam as ações econômicas dos agentes econômicos em um espaço geográfico específico. Por exemplo, essa é a abordagem dela. Ou aquilo que eu pude entender em função daquilo que ela falou, né? Então, ela tem esse pensamento bem mais liberal, na qual a economia é um motor para o desenvolvimento do motor econômico, vai ser resultado das ações dos agentes econômicos, como por exemplo a criação de negócios, empresas, as interações entre os indivíduos. Isso é facilitar, isso é ter um Estado, por exemplo, menos burocratizado, menos regulação, muito pouca regulação sobre as ações econômicas, com o respeito permanente à propriedade privada, né? O respeito às ações econômicas, o respeito permanente aos agentes econômicos, porque a gente entende, ou porque esse Estado entende, que esses indivíduos é o principal motor para o real desenvolvimento econômico desse mesmo espaço. Essa é a natureza do pensamento da engenheira Isabel dos Santos. Aí quando eu falo sobre a natureza e a anatomia dos estados, o que vai determinar o desenvolvimento social de um grupo ou de uma nação serão sempre as políticas a serem determinadas, as políticas econômicas a serem adotadas nesse mesmo espaço geográfico. Infelizmente, como resultado de políticas na qual é contrário a um desenvolvimento social e econômico de uma forma sustentável, muitos países como o nosso, por exemplo, estamos nessa condição na qual não conseguimos se desenvolver porque temos um modelo político que asfixia de uma forma consciente ou inconsciente o real desenvolvimento social deste mesmo país, Angola. Por quê? Porque, por exemplo, temos um Estado que intervém muito, um Estado muito pesado, na qual esse Estado se tornou a principal instituição empregadora dessa mesma nação. É quase impossível uma nação se desenvolver com um Estado pesado, onde o Estado é a principal entidade, ou a principal instituição que emprega, ou de empregabilidade, nesse mesmo país. Temos um Estado muito regulador, onde as taxas tributárias são muito altas. E isso asfixia as ações econômicas, dos agentes econômicos, por exemplo, os empreendedores ou as empresas, para poder se desenvolver economicamente. Por causa da tributação que asfixia o real desenvolvimento econômico dessas mesmas instituições. Como consequência, eu digo sempre, como o indivíduo é sempre, ou a nação, o espaço, Angola, vai ser sempre um reflexo da natureza, ou como esse indivíduo, ao longo do tempo, como indivíduo nesse espaço geográfico tem se facilitado ou não as suas ações econômicas neste mesmo espaço. Infelizmente, é nessa condição a gente entender hoje o desenvolvimento social e econômico do nosso país, a gente pode resumir que esse contexto na qual nós nos encontramos é um reflexo claro da natureza ou da anatomia dos nossos estados, do nosso governo. O país na qual hoje nós temos, o continente africano na qual hoje nós temos, é uma herança das ações comportamentais, políticas, geoeconômicas desses indivíduos na qual fazem espaço, que determinam as políticas a serem adotadas nesse mesmo espaço geográfico. Por esse motivo, a autorresponsabilidade vai ser o primeiro pilar para realmente determinar o nosso desenvolvimento social, na qual a gente tem como objetivo a ser alcançado. Ok? Então fiquem ligados, esse é o nosso canal, a Anatomia dos Estados. Aqui falamos sobre geoeconomia, falamos sobre geopolítica, falamos sobre geoestratégia, falamos sobre desenvolvimentismo, falamos sobre autoconhecimento. Então, dá um like, siga o nosso canal,
comentem os nossos conteúdos para nós abordarmos e criarmos mais outros vídeos. Estamos juntos e muito obrigado. Estamos no nosso canal Anatomia dos Estados. Muito obrigado.